reduz número de mortes nas rodovias. Caixa abre mais cedo para tirar dúvidas do FGTS. Veja quais os efeitos da reforma do ensino médio nas escolas públicas. E ainda a situação das ciclofaixas em Lajeado. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates, primeira edição, está no ar. Olá, boa tarde. A diretoria da ANEEL definiu durante reunião pública aperfeiçoamento do sistema de bandeiras tarifárias e ainda a definição das faixas de acionamento e os adicionais para 2017. De acordo com a decisão, a bandeira amarela passou para R$ 2,00 a cada 100 kWh, já a bandeira vermelha, no patamar 1, se manteve em R$ 3,00 e no patamar 2 caiu para R$ 3,50. Em nota oficial, a Polícia Rodoviária Federal divulgou que as mortes em rodovias federais caíram 6,8% em 2016. Também houve queda no número de acidentes graves, que caíram quase 4% em relação a 2015. Números que são o resultado de diversas medidas adotadas pela PRF no ano passado. O número de mortes em rodovias reduziu, mesmo com o aumento da frota de veículos, número que representa a efetividade nas ações feitas pela Polícia Rodoviária Federal. Nós estamos atuando com pontualidade em locais onde acontecem os acidentes e tentando reduzir os fatores que causam esses acidentes, né? A gente sabe bem que o principal fator é a velocidade ainda para acidentes graves, né? Acidentes com mortes, acidentes com lesões. Então, nós temos trabalhado muito com controle de velocidade. Para esse ano, o radar móvel deve ser o equipamento mais visto pelas rodovias federais. A ideia é conscientizar os motoristas para não exceder a velocidade. Nós estamos pontuando muito isso, usar o radar não aonde ele faz multa, mas aonde nós precisamos diminuir a velocidade. Esses radares estão sendo usados, por exemplo, uma modalidade que a gente está fazendo agora e que tem surgido um efeito muito grande. Nós não estamos colocando mais um radar só, nós estamos colocando 2, 3 ou 4 a uma distância pequena entre eles, 2, 5, 10 quilômetros. Isso foi muito importante para essa redução de acidentalidade também, de mortes, de feridos. As colisões traseiras são os acidentes mais frequentes. Esses são os que mais acontecem e geralmente devido a um fluxo alto e também a não guarda de distância de segurança. Outro causador de incidentes é o celular. Segundos de desatenção podem causar estragos irreparáveis. O celular hoje, não só no Brasil como no mundo inteiro, é a maior causa de acidentes registradas na atualidade, né? Esses grupos sociais que interagem com mensagem fazem com que a pessoa tire a sua atenção do volante e acabe se acidentando. A Câmara de Vereadores de Lajeado pretende assumir as atividades contábeis. Para isso, prevê a seleção de um contador por meio de concurso público. Hoje, a Casa depende do Executivo para desempenhar o trabalho. O cargo está previsto no quadro geral do Legislativo. A matéria pode ser apreciada na próxima semana. E o SESI Lajeado divulgou que as matrículas para o EJA e EAD estão abertas. O programa é voltado a trabalhadores da indústria e dependentes que necessitam cursar e concluir o ensino médio. O estudo tem horários flexíveis, sendo a maior parte à distância. As vagas são limitadas. Mais informações pelo 3710-6110. E a seguir a gente fala sobre a situação das ciclofaixas em Lajeado. A reforma da Previdência preocupa os produtores agrícolas. Para chamar a atenção dos políticos e da população, os sindicatos dos trabalhadores rurais organizam para terça-feira da semana que vem, dia 21, um ato em defesa dos direitos dos agricultores no Parque da Oktoberfest, em Santa Cruz do Sul. Segundo o sindicato, essa é uma mobilização a nível nacional. Manifestações semelhantes a essa já aconteceram no ano passado na região, como você confere nas imagens.
Vão ser 20 ônibus somente na regional do Vale do Taquari, que devem movimentar pelo menos 700 pessoas nesse protesto que acontece em Santa Cruz. A expectativa é reunir mais de 7.000 pessoas nessa mobilização. Os preparativos para a Páscoa desse ano em Colinas começaram. Pelo menos 30 voluntárias se reúnem no Centro de Referência de Assistência Social, CRAS, para produzir objetos de decoração que serão espalhados pela cidade. A elaboração dos materiais deve ser finalizada até o dia 10 de março, quando ocorre a abertura da programação em alusão ao aniversário de Colinas. Criadas há alguns anos em Lajeado, as ciclofaixas estão em situação precária. Tinta apagada e mato que toma conta da via são algumas das reclamações de quem usa esse espaço. Quem pedalar pelos 21 quilômetros da ciclofaixa de Lajeado em alguns momentos pode ficar em dúvida. Afinal, ela ainda é uma ciclofaixa? A pintura vermelha que demarca o espaço só aparece em parte do percurso. Além disso, sujeira e mato que invadem a pista dificultam a vida dos ciclistas, como o Josué, que utiliza a bicicleta no dia a dia. Eu percebo que desde que eu comecei a andar, assim, ela só vem piorando, né? Com certeza seria muito importante, assim, com bastante gente que eu falo, pergunta, por que tu não vai de bicicleta, né? Eu me sinto inseguro. E eu acho que elas teriam também se fosse, precisava de mais, né? Se tivesse mais, eu acho que a gente conseguiria aumentar a demanda, né? Gerar a demanda de ciclistas. As pessoas se sentiriam mais confortáveis, né? Mais seguras para andar. Segundo o novo coordenador do Departamento de Trânsito, Carlos Kaiser, o município faz um levantamento técnico para avaliar a situação das ciclofaixas em Lajeado. As ciclovias não estão numa situação muito agradável, tendo em vista a pintura delas não está boa, está um pouco precária. E a gente está fazendo um levantamento em todos os bairros para ver como está a situação das ciclovias, para assim os usuários poderem utilizar no horário tanto do trabalho como também na área de lazer. E a gente está fazendo esse levantamento ainda, um levantamento técnico, para ver quais as situações, quais as pinturas que têm que ser melhoradas e também os divisórias de pistas, que são os tachões. Mas os problemas não param por aí. Existe uma lei aprovada pela Câmara de Vereadores em 2013 que permite o estacionamento de veículos sobre as ciclofaixas, das 7h30 da manhã até às 6 da tarde, horário em que muitos utilizam a bicicleta como meio de transporte para o trabalho. Então, essa avaliação também a gente está fazendo junto com a comunidade e até acho que a gente vai ter que fazer uma audiência pública para verificar o quanto a permanência ou não dessa lei onde autoriza veículos sobre a ciclovia. Porque as pessoas querem ir ao trabalho com as bicicletas e utilizar esse transporte e chega lá, tem veículos estacionados sobre a ciclovia. Então, está dando alguns problemas para nós aqui, as pessoas ligam para nós dizendo, olha, tem um veículo estacionado em cima... mas existe uma legislação que autoriza os veículos ficarem sobre a ciclovia. E agora a previsão do tempo. Nas próximas horas, o sol segue presente no vale, acompanhado de nuvens. Por causa do ingresso de ar quente e úmido no estado, as temperaturas continuam subindo e resultam em sensação de calor e abafamento. Amanhã, as condições do tempo pouco mudam e o dia vai ser ensolarado e quente aqui no vale. Não se afasta o risco de chuva forte. Veja as temperaturas para amanhã e a seguir Caixa abre mais cedo para tirar dúvidas do FGTS. O governo divulgou o calendário de saque das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS. A partir de março, cerca de 30 milhões de trabalhadores vão poder retirar o dinheiro. Uma conta inativa de FGTS é aquela que deixou de receber os repasses de uma empresa porque o trabalhador saiu do emprego. O governo divulgou as datas em que é possível sacar os valores dessas contas. Hoje pela manhã, as agências da Caixa abriram 2 horas mais cedo. O motivo? Tirar dúvidas sobre o FGTS.
Esse expediente vale também para amanhã e sexta. No próximo sábado, as agências também vão estar abertas, mas apenas para tirar dúvidas. O horário de funcionamento vai ser das 9 da manhã às 3 da tarde. Os saques vão ser liberados a partir do dia 10 de março e seguem até julho, dependendo do mês em que o titular da conta nasceu. A Giovana da Silva aproveitou que o banco abriu mais cedo para tirar dúvidas sobre o FGTS e já planeja no que vai usar o dinheiro. Como eu estou construindo a minha casa própria, né, eu vou usar para ela, né, também para pagar algumas contas, né, como a gente está em construção, né, em tempo de crise, né, a gente tem que usar para pagar a conta, né. E vem em boa hora, então? Vem em boa hora, sim. O Jurandir passou pelo banco, mas não chegou a conferir o saldo. Eu vou ver na olhada para ver se tem alguma coisa ali. E já está decidindo o que fazer com ele? Mas se tiver alguma coisa, vamos investir alguma coisinha para ver o que vai dar. Os saques podem ser feitos nas agências e caixas eletrônicos da Caixa. Além disso, o cliente que não tem conta pode optar por transferir os recursos do FGTS de qualquer valor para uma conta corrente ou poupança de qualquer outro banco sem custo. E apesar da camisinha ser o método mais eficaz de evitar doenças sexualmente transmissíveis, os jovens nem sempre a utilizam. Uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou que 6 em cada 10 adolescentes entre 15 e 19 anos não usaram preservativo durante 2016. Segundo informações do Serviço de Atendimento Especializado de Lajeado, a informação é preocupante, se levar em conta também o número de casos da doença que tem aumentado gradativamente, inclusive na região. Em comparação com o último ano, 120 pessoas foram diagnosticadas com o vírus pelo SAI de Lajeado, um aumento de 10% nos cadastros do serviço. E a seguir, os efeitos da reforma do ensino médio nas escolas públicas. Primeiro Stand-Up Paddle Festival, válido pela primeira etapa da Copa União Stand-Up Paddle do Rio Grande do Sul. Em torno de 80 remadores de todo o estado são esperados para a competição, que vai reunir atletas profissionais e amadores de todas as idades. O festival ocorre junto à escadaria do Rio Taquari, no centro da cidade, começa às 10 da manhã, com distribuição dos kits e limpeza das margens do rio. As provas começam às 3 da tarde. Na semana passada, o Senado aprovou a medida provisória da reforma do ensino médio. Entre as principais mudanças está o aumento gradativo da carga horária. Essa e outras alterações vão impactar no dia a dia das escolas estaduais. A reforma do ensino médio vai fazer grandes alterações na educação. A principal é fazer com que os alunos fiquem 1.200 horas ou até 1.400 horas por ano na escola. Isso significa que o aluno vai ficar mais horas na escola. E para isso, precisamos pensar numa infraestrutura, espaço físico adequado para esse aluno. Então, ali é um primeiro desafio que nós vamos ter que dialogar com quem? Com a nossa mantenedora, Secretaria de Educação do Estado, vamos ter que conversar com as escolas, ver cada realidade e assim ampliar realmente, como está sendo proposto, gradativamente esse ensino médio integral. Essas mudanças, elas não passam a vigorar no ano de 2017, tampouco em 2018. Na verdade, começa a vigir, mas nós temos um prazo de adaptação, porque tem que ser muito bem ponderada essas questões de estrutura física. A intenção parece ser positiva, mas as perguntas são: as escolas têm estrutura para isso? Os professores estão motivados e preparados? Mas me preocupa essa valorização do profissional, que já vem de anos. Então, não adianta eu só fazer uma reforma e não ter meu professor motivado. Esse é um desafio e que nós não vamos nos furtar dele. Outro desafio, infraestrutura. Nós vamos ter que ver as escolas que realmente têm condições, que têm espaço, que têm laboratório, que têm uma biblioteca, que têm a tecnologia. Isso é outro desafio, né? Segundo a coordenadora regional de educação da Terceira CRE, o novo formato de ensino vai ajudar aqueles alunos que buscam aprendizados técnicos e querem entrar o quanto antes no mercado de trabalho. E além disso, o aluno quer se preparar para o mercado. Ele já quer trabalhar para não estudar. Então, ter
né, a gente está tentando mostrar que não, o estudo primeiro, mas depois ele tem que estar bem formado e ele não está. Então, o técnico, esse ensino médio, ele prevê justamente esse aporte técnico e profissional. O aluno vai poder ver qual é o seu projeto de vida e adaptar algumas disciplinas para sustentar esse projeto de vida. Reforma do ensino médio. Mudanças grandes para uma rede de ensino que passa, como todas as outras áreas do país, por dificuldades financeiras. A ALAF anunciou a contratação do novo preparador físico Vilmar Martins. O profissional é natural de Bom Retiro do Sul e se formou em 2014 na Univates. Aos 27 anos, ele é pós-graduado em Ciências do Movimento Humano pela Sojipa de Porto Alegre. E a edição de hoje fica por aqui. Mais notícias às 6h30 da noite no Jornal da Univates, segunda edição. Obrigado pela companhia e tenha uma boa tarde.